Ahobata swaryashas Shiraskari kushas tali punya yashas kari bhuva Pashyanti nityan yat anugrahe sitam smitavalokan swapachin smayat raja Om Hunan vrata snanat huta jineshvara Samarchito ya asya gritat panibhi Bipantiyat saki adara mritan muhu Rajastriya samumuhu yad ashaya Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem, olha só. As rainhas de Dwaraka, elas estão, aliás, as rainha Kunti com as outras mulheres estão se despedindo de Krishna e ele está indo para Dwaraka, tá bom? A forma de falar esse nome aqui é Dwaraka, tá? É só para vocês aprenderem também, Dwaraka. Essa cidade, ela está submersa nas margens dessa região. Ela existe ainda essa cidade do Dwaraka na Índia, tá? Ela ainda está lá. Tenha superado as glórias dos planetas celestiais. Nós temos uma série de vídeos chamados A Vida nos Planetas Celestiais, porque o sistema védico, o nosso sistema, esse curso que vocês estão assim interagindo, aprendendo a consumir ou enfim, imergir nele, tem um fim, tá? Ele tem uma meta a ser alcançada, ele não é apenas um exercício da religião em si e uma aposta cega no sideral. Ele é uma função objetiva, ok? Então, ele tem uma meta o que se deve alcançar, tá bem? Então, todas vocês, almas, que forem persistentes, valentes, né? Em não desistir, em se manterem fixas em serviço devocional, são consideradas candidatas à experiência ou à vivência nos planetas celestiais. Tá? Então, vocês são consideradas cidadãos do céu em treinamento, em adaptação. Tá? Imagina que você fez entrou com um pedido de visto para os Estados Unidos. E aí você está na sua casa esperando o retorno, né, do governo lá, do americano, para te dar o visto para você entrar, ok? Então, o governo está checando as suas qualificações técnicas, a sua história no país, se você tem alguma pendência judicial, enfim, está analisando a sua proposta. E uma vez que você passa nas fases, ele então dá o visto e você pode entrar no país. É assim que funciona normalmente, né, na alfândega. Os planetas celestiais, eles são uma pós-fase humana, tá? Para os seres que se desenvolveram a tal ponto de se tornarem seres pós-humanos. Claro que isso requer que primeiro o ser se torne humano, que ele se humanize. E após a humanização desse ser, então, ele pode ser transferido para as fases pós-humanas. Mas, Devananda, isso tudo é muito abstrato, isso tudo muito utópico, muito surrealista, um pouco, né, assim, quem sabe até folclórico. Eu não consigo acreditar nisso, apesar de eu me esforçar, de ser sincera, de rezar com toda a minha sinceridade, eu não consigo, Devananda, acreditar nisso, eu não consigo perceber isso, né? Então, isso tudo não é um estímulo apenas. Acontece que não é assim, tá? É a experiência da vivência ou da interação com os planetas celestiais, inclusive como parte do curso, para que você tenha condições reais de entrar nesse ambiente, você deve experimentá-lo ainda em vida, nessa vida, tá? Então não é depois que você morre. Nem funciona, o modelo não funciona para depois que você morre. O modelo funciona em vida. Ele tem que funcionar em vida.
Inclusive, se você não experimentá-lo ainda nessa vida, você nem consegue se decidir, porque a mera fé, ou a mera aposta no escuro, ou a mera expectativa fragmentada ou superficial, não é suficiente para garantir a sua transferência. Então, você tem que experimentar esse ambiente em vida. Qual vida? Nessa vida. Ou que seja na próxima vida, mas você só consegue é, a, você só convence a alfândega, né, transcendente, se a sua decisão é definitiva e consciente, permanente e definitiva. Então, uma das condições para essa ascensão, para essa alocação, é que você saiba o que você queira, saiba para onde você está indo e queira fazê-lo. Não funciona com o conceito de se Deus quiser, eu vou. Tudo está na mão de Deus. Vamos ver, né? Assim, eu tenho fé. Não funciona. Não funciona. Não é aceito na alfândega esse tipo de terminologia. Só entram ou só são alocados aqueles que querem, sabem o que querem e sabem exatamente o porquê querem. Do contrário, são reprovados. E para que você saiba o que quer, para que você queira exatamente isso, e esteja convicta dessa decisão, obviamente que você precisa de uma experimentação, o que significa uma degustação. Sem isso, você não consegue se decidir, tá? É uma questão simples, técnica, não tem a ver com uma decisão intuitiva. A consciência védica, ou a civilização védica, é diferente das religiões. Tá? Eu tenho pontuado isso daí algumas vezes para ficar bem definido. É que é um pouco difícil, né? Nós estamos acostumados a relação com a divindade, a relação com os criadores, com base na intuição religiosa. E aí a gente precisa agora se adaptar a um sistema, de certa forma, assim, consistente, pragmático, como uma ciência que você calcula os resultados, né? E isso é um pouco difícil para a maioria das pessoas que tem a ideia de que a relação com o Supremo, com o Criador, é uma relação apelativa, né? Assim, apelação emocional. E isso é o que é a ideia que nós temos de religião, até porque nós aprendemos assim, né? Só que o que acontece é que nós aprendemos uma coisa hoje e amanhã nós aprendemos uma coisa melhor. Nós não aprendemos a discar no telefone com fio. Lembra que vocês discavam? Né? A gente discava, eu disquei muitas vezes. Depois nós aprendemos que tem que colocar um cartãozinho e clicar com as teclazinhas, nós aprendemos. E hoje nós aprendemos que a gente clica assim, às vezes a gente nem clica mais, só clica no nome da pessoa e já faz a ligação sem clicar. Antigamente as pessoas tinham o número de telefone das pessoas na memória, não sei se vocês ainda se lembram de alguns números de telefones. A geração atual, ninguém sabe número de ninguém, praticamente. Tudo isso é uma operação que já está muito comum, as pessoas não têm mais números de telefone, elas têm contatos. O conceito agora é contatos. Ninguém sabe número de ninguém mais. Então, praticamente, né, assim, de memória. Então, a gente vai aprendendo coisas, né? Vocês viram como é que a gente vai aprendendo coisas novas? Então, aprender coisas novas faz parte do processo da evolução. Então, aprender a pensar a transcendência de maneira mais prática e objetiva, como um planejamento de vida, é algo que tem que ser feito para que isso funcione bem, tá? Então, superar o apelo emocional e colocar a razão racional é porque dá um pouquinho de trabalho, né? Colocar a razão racional, você tem que pensar, você tem que se planejar, você tem que se organizar, você tem que se permitir, não é? Ao treinamento e tal. Então, dá um pouquinho de trabalho, e aí uma grande parte dos candidatos desistem na primeira fase. Mas se o candidato for valente, se ele for persistente, se ele for insistente, aí muda um pouco o contexto, tá? Do quadro, como Jesus ensinou, né? Certa vez, um jovem se aproximou dele e fez a seguinte pergunta, né? O seguinte questionamento. Ele perguntou qual é a lógica das orações. Por que algumas pessoas oram, obtêm resultados, outras pessoas oram
não tem resultados, e outras pessoas ficam orando, orando, orando a vida toda. E qual é a justificativa? Qual é o sentido para isso? O jovem perguntou para ele. E ele então respondeu que o segredo, o mistério, o segredo das orações consiste na valentia do rezador, na valentia daquele que ora, na valentia daquele que deseja. O segredo de toda oração consiste em valentia, o que significa determinação, né? Ele então deu a seguinte metáfora: imagine que você está na sua casa, é à noite, e chega um parente distante em peregrinação. Você não tem pão em casa, você tem que alimentar o seu parente que veio distante, está cansado, com fome. Você então vai na casa do vizinho, bate na casa do vizinho. O seu vizinho está dentro da casa, dormindo, é noite. O seu vizinho então diz: fulano, deixe-me em paz, vai para sua casa, amanhã nos falamos. Mas você precisa de pão, precisa de farinha, tem que alimentar o seu peregrino. Então, o que você faz? Insiste, bate novamente. Finalmente, o seu vizinho sai de dentro da casa com o pão na mão, te entrega o pão e diz: agora, por favor, vá para sua casa, deixe-me em paz, quero dormir. É normalmente isso que os vizinhos fazem, né? Então, você pega o seu pão, vai para casa e alimenta o seu peregrino, o seu parente. Assim é o segredo da oração. Batei, batei, insisti, batei novamente e recebereis valentia, determinação. Aqueles que são superficiais e não sabem o que querem, não obtêm. Aqueles que desejam e são insistentes, esses obtêm. E aqueles que têm ouvidos, ouça. Aqueles que têm olhos, veja. O reino de Deus está diante de vós. Então, a determinação, a valentia é o segredo da oração. Obviamente que você tem que ter bom senso para aquilo que você deseja, né? Tudo é uma questão de coerência, de bom senso. Mas os desejos que são possíveis de serem alcançados, aqueles que são realísticos, aqueles que não são delírios, aqueles que são coerentes, esses devem ser perseguidos com insistência, com persistência, com valentia. Aqueles que desistem, que são mornos, né? Como o próprio Jesus dizia, aqueles que são mornos são vomitáveis, eles são regurgitáveis, porque eles são chamados espertinhos, né? Eles ficam esperando uma boa oportunidade para se fingirem serem determinados. Mas esses são reconhecíveis com facilidade. Então, determinação, valentia é a característica, né, de uma pessoa que consegue os resultados ali, tá? E, novamente, olha só, essas pessoas, né, elas mencionam o seguinte, olha só, esses planetas celestiais, eles superam infinitamente, né, a condição de vida humana. Os habitantes de Dwaraka estão sempre vendo a alma de todos os seres vivos, o Senhor Krishna, em seu aspecto amoroso. Ele olha para eles e os favorece com doces sorrisos. Ó amigas, apenas pensai em suas esposas, porque Krishna, em Dwaraka, ele se expande em várias formas, vários Krishnas, e ele são muitas esposas, eu não vou aqui mencionar o número, é uma quantidade exorbitante, mas são muitas esposas, são muitos palácios, e em cada esposa, Krishna está pessoalmente presente como esposo, como marido de uma das rainhas. Tá? Dwaraka é caleidoscópica. Se você entra em Dwaraka, uma vez lá dentro, então Krishna, você interage apenas com um Krishna. Do lado de fora, em termos de compreensão, ali dentro são milhares de Krishnas, suas esposas em uma quantidade exorbitante, mas dentro dela, uma vez que o ser está dentro, interage apenas com um. É um tipo de... É como em física quântica se fala, né? Os elétrons, eles podem ser ondas, e ondas se espalham em muitas, né? Em muitas fases, ou então partículas, e partículas é apenas um ponto singular. Então, Krishna tem essa característica quântica, em que quando você interage com ele, ele é apenas um. Mas quando você o estuda à distância, ele é infinito. Tá? Então, essa característica e essa peculiaridade nele. E Dwaraka era uma cidade com infinitos palácios, infinitas esposas, só que Krishna interage individualmente, singularmente, com cada uma delas de forma singularizada. Então, as
essas mulheres que estão falando sobre Krishna, e Krishna é um homem muito belo, atrativo, gentil, né? Assim, um homem bem, vamos dizer, condizente com os desejos íntimos que uma mulher tem, uma jovem tem de obter um esposo. Então, Krishna cumpre essas características de um homem ideal, sendo ele belo, rico, famoso, respeitável, adorável, inteligente, influente e gentil, né, para com as suas esposas. Então, como elas vão falar aí como elas devem ter se submetido a votos, banhos, fogos e sacrifícios e perfeita adoração ao Senhor do Universo, para que agora saboreiem constantemente o néctar de seus lábios, através do beijo, né? Através do beijo. Assim, acontece que, vou encerrar aqui a minha fala, essas almas que obtiveram Krishna como esposo, né? Elas não são almas comuns, tá? Essas são almas que durante as vidas anteriores exerceram ou realizaram vratas, votos, jejuns, banhos sagrados, peregrinação, canto de mantras, rituais védicos. Então, essas almas, elas exercitam, elas fazem esses movimentos que produzem créditos no saldo, digamos assim, kármico desses seres, a ponto de essas almas poderem realizar plenamente os seus desejos de terem um esposo perfeito, ideal. A alma gêmea, né, buscada no coração, principalmente das mulheres, né, que anseiam por sua alma gêmeas, a sua alma gêmea. E essa pessoa, Vishnu, com essa pessoa Krishna, ela então, devido aos votos e ao desejo determinado, à valentia da alma de desejar um marido perfeito, um marido ideal, um companheiro perfeito, o amante perfeito, né? Porque o marido, ele compõe três personalidades em uma só, não é? Ele é o amante ideal, ele é a extensão do pai, né? O pai, aquele que cuida, aquele que protege, ele é o amante ideal e também ele é o filho mais querido, né? Essa é as características da perfeição ideal de uma alma gêmea que uma mulher busca no íntimo dos seus corações. Ela quer uma extensão do pai, aquele que protege, que cuida, que está disposto a dar a própria vida pela proteção dela, né? É um filho perfeito, aquele que é sempre gentil, é sempre predisposto a servi-la, é predisposto a ouvi-la e que tenta agradá-la de todas as formas, né? Um filho perfeito. E também o amante perfeito, aquele que entende a intimidade dela enquanto mulher e que satisfaz esses desejos íntimos, sendo um amante carinhoso e satisfatório nos seus ambientes de intimidade. Então, uma alma gêmea, no íntimo do coração de uma mulher, é isso que ela busca. Um ser que consiga realizar essas três funções simultaneamente, de maneira contínua e ininterrupta, mesmo quando, em tese, ela própria não está dando conta de manter-se a si própria integral. Ou seja, ele ser tolerante para conviver com as bifasicidades dela. Então, é praticamente impossível, né, conseguir uma pessoa assim. Né? Praticamente, vamos ser sinceros, né? Seja você sincera, senta quietinha com você e imagina. É praticamente impossível que você realmente encontre uma pessoa assim. O que, no máximo, o que você consegue é alguém que consiga realizar uma dessas funções mais ou menos, ou essas três funções mais ou menos, e aí você acaba se confortando, né, ou se conformando com aquilo que o outro ser consegue oferecer para você e vai havendo uma adaptação aí. Mas no íntimo, em termos integrais desse desejo, é essa complexidade que a alma, que a mente feminina deseja no outro, né, no relacionamento com o outro. E quando uma alma, sabendo que essa alma deseja intimamente essa perfeição de relação e ao mesmo tempo realiza seus votos espirituais, a sua busca transcendente de maneira diligente, com valentia e determinação, essa alma obtém a própria pessoa suprema como esposo, porque é o único capaz realmente de satisfazer integralmente o desejo dessa alma, 100%.
em todos os níveis. Então, quando se deseja isso no íntimo do coração, sem perceber, sem que você perceba, sem que você tenha percepção disso, o que você está desejando é a própria pessoa suprema enquanto esposo, né? E isso é possível. Isso é possível. A complexidade para se chegar nesse ponto é um pouco exigente, evidentemente, né? Mas é possível. Inclusive, as mulheres aqui estão descrevendo a boa fortuna das rainhas que se tornaram esposas de Krishna. E como é que elas desfrutam dessa felicidade de serem esposas de Krishna? Através dos beijos. Parece que sim, né? Por incrível que pareça, apesar de ser contraintuitivo, a nossa imaginação desse ser supremo ser algo bem, assim, vamos dizer, diluído, né, no sideral, como um ser retumbante, bombástico, uma luz fluorescente espalhada por toda parte, algo amorfo, né, como uma grande, infinita ameba luminosa e sem movimentos e tal, etc. Aquela coisa toda que a gente imagina hollywoodianamente a ideia de um conceito de Deus, parece que esse ser é uma pessoa e também sabe ser feliz beijando, né? E a descrição aí, agora, isso na nossa imaginação ou na nossa cabeça parece ser inconcebível, impossível, impraticável. Por quê? Porque, no fundo, na fase em que vocês estão, enquanto almas condicionadas, qual a ideia que vocês têm de Deus? Alguém que estará lá para ouvir as suas rezas, a sua oração. Porque você está com medo, você está desorientada, você está parcialmente perdida dentro do contexto. Então, você é como uma criança assustada, então você precisa de um adulto que cuide de você, para que você se sinta segura. Então, você precisa que Deus esteja lá para ouvir as suas orações, para que você se sinta segura. Essa é uma fase de condicionamento, é só porque você ainda é uma alma muito, vamos dizer assim, iniciante no processo. Então, essa é a condição natural, previsível, das almas condicionadas na fase inicial. Elas estão com medo, assustadas, não têm conhecimento suficiente e precisam que um adulto as cuide. Aí, a ideia de Deus como um pai, ela é perfeita para cumprir essa função. Mas não para aí. Ele só é pai para essas almas que precisam que ele seja. Quando uma alma é suficientemente madura e evoluída a ponto de permitir que ele seja também uma pessoa independente à parte disso, ele também pode ser outras funções. Inclusive, ele se ocupa de dar atenção para cada entidade viva de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua condição. Para aquelas que precisam dele como pai, ele é pai. Mas para aquelas que são tão livres a ponto de poder tê-lo como esposo, ele é o marido perfeito. Mas isso, claro, né, vai depender de que uma alma seja livre o suficiente para obter conhecimento suficiente dessa possibilidade e buscar esse ideal. E isso não são para todas, né? É claro, são para algumas apenas, as mais valentes, determinadas a conquistar o coração dessa pessoa. Tá? É só para vocês saberem que existe essa instância, que ele não é necessariamente obrigado a ser apenas o seu papai. Ele é papai para todas as entidades vivas que queiram e precisam, mas ele não é obrigatório a parar apenas aí, tá? Não, assim, não existe uma lei, uma regra que o obrigue a ser somente isso. É que a nossa consciência imagina apenas isso, mas essa é uma ideia que é até onde a nossa compreensão vai. Para além da nossa compreensão, existem outras possibilidades, e uma delas foi descrita nesse verso, em que ele assume a posição do marido ideal, do marido perfeito, que cumpre todas as funções perfeitamente. Ele é um amigo querido, um pai protetor, em termos de qualidade, um amante perfeito, que sabe entender os sentimentos de uma mulher, e, ao mesmo tempo, também, ele é carinhoso como um filho querido. Tá? Então, esse é o ideal almejado no coração daquelas pessoas que anseiam por ter alguém assim para conviver para a eternidade. A alma gêmea perfeita é o Supremo, inclusive, também. Tá? Quem diria, né? Parece ser até ficção científica, mas não, isso é realidade. É que a gente está aprendendo esses conceitos agora. Na medida que você vai se acostumando a pensar como a revelação védica ensina ou demonstra,
Então, você vai conseguindo se desvencilhar dos conceitos cristalizados ou enrijecidos da ideia de Deus e vai transcendendo para outras possibilidades, o que aumenta a sua liberdade de pensar e desejar na hora de imaginar ou de projetar o seu futuro em termos de felicidade e realização plenas. Ok? Muito bem? Então tá, né? Vou pausar aqui, né? Lembrando que hoje é o aniversário da Márcia, nós comentamos exatamente sobre isso, né? A determinação dela, a valentia dela de levar adiante o seu voto, né? A sua decisão de servir continuamente. Então, é essa valentia que caracteriza almas de sucesso para a transcendência. Então, acho que a Márcia tem essa qualidade que nós podemos observar e adquirir também para que a gente possa ir adiante no nosso projeto. Então, é assim que nós nos fortalecemos uns aos outros, oferecendo nossas qualidades uns aos outros, para que assim nós sejamos como oceanos, né? O oceano é o maior dos corpos d'água. Por quê? Porque ele fica um pouco abaixo de todos os rios, e aí ele recebe água de todos os rios e fica grande, fica imenso. Então, à medida em que nós conseguimos apreciar as qualidades uns dos outros e as assimilamos, nós ficamos imensas de qualidades. Então,